vai falar um pouquinho hoje sobre de intimidade com Deus. Como que a gente faz para a gente ter intimidade com Deus? Né? A gente precisa conhecer, né? Para a gente ter intimidade com uma pessoa, a gente precisa conhecer Ele bem. E a palavra de Deus é o que nos aproxima dele, né? Sem conhecimento, a gente acaba sendo levado por um lado, por outro, por pessoas que talvez até nos enganem, né? Então é muito importante que a gente leia, porque através da palavra de Deus a gente consegue ter intimidade com Ele, a gente conhece Ele, né? Se aprofunda, sabe o que Ele quer, sabe o que Ele... Porque assim, os nossos planos, eles só levam a gente pro caminho errado. Às vezes a gente faz um plano e depois dá tudo errado. Então quando a gente for fazer algum plano, a gente tem que, primeiramente, por Deus. É Deus, todo dia é Deus. Né? E assim, pra gente ter essa intimidade com Deus, a primeira coisa que a gente deve fazer, eu acho que é muito mais importante do que a conversão, é a gente limpar o nosso coração. Eu estou falando por mim mesmo, que foi a experiência que eu tive, né? Porque não tem como, se você tiver mágoa de qualquer coisa que seja pequena, né? E a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai juntando essas coisas pequenas, que impede a gente de conhecer, sabe? De conhecer Deus, né? Então o primeiro passo é a gente não guardar mágoas de ninguém. Foi o que eu fiz, eu limpei meu coração, eu tinha algumas desavenças, algumas eu estava errado, né? Outras eu acho que eu estava certo. Essas que eu estava errado, eu liguei para as pessoas, desculpa, em tal ocasião eu fui grosso com você, eu fui egoísta, você me perdoa, sabe? E depois disso eu comecei a ter paz, sabe? E o outro passo é você crer que não tem mediador entre você e Deus, é só Jesus Cristo. Não existe essas coisas de santo, não existe essas coisas de imagem, sabe? Eu sei que é difícil, no começo a gente fica muito difícil, porque a gente é levado por uma tradição, aí vem do pai, do avô, e a gente acaba se deixando levar por isso, sabe? Por isso que muita gente não encontra paz, pelo contrário, às vezes acaba piorando a situação, sabe? E a gente não deve ficar refém do conhecimento alheio. Até o que eu estou falando aqui para vocês hoje, a gente tem que conferir na palavra, né? E foi assim que eu me encontrei, e depois disso a gente tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? O que eu acho mais importante, igual eu te falei, a gente limpar nosso coração, perdoar quem nos ofendeu, quem a gente tem ofendido também, né? E pedir perdão, né? E proclamar, né? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? E depois se batizar. E mesmo assim, a conversão, eu falo sempre para minha esposa, a gente está conversando em casa, a conversão ela é diária. Não é porque você se converteu que você vai encontrar... Você tem que se esforçar. Todo dia é um esforço novo. Não é tipo um ritual, aí eu fiz hoje, está tudo certo. E a gente tem que tomar muito cuidado com as brechas, depois a gente fazendo isso, as brechas que a gente deixa pro inimigo, sabe? Porque o mundo espiritual hoje, ele tá muito... tá gritante, só não vê quem não quer. Infelizmente, eu fico muito triste que eu tô vendo cristãos, assim, né? Cristãos não, vou dizer crente, comemorando o carnaval. Isso aí é uma brecha pro inimigo também, sabe? A gente, Deus, ele não vai tirar a gente do mundo, certo? Mas a gente tem que resistir ao mundo, a gente não pode se juntar a eles, sabe? E eu quero ler um versículo aqui, onde que ele... Calma aí, Tiago 4, o que ele determina aqui? Vocês não têm Tiago 4, tem versículo 8. Você abre para ele, Tiago 4, capítulo 4, versículo 1. Tiago é bem quase no final. Quase. Depois de Hebreus. 1432. Mas ela não tem a mesma. Tiago 4? Tiago 4, na verdade, é 1435 ou 6. É 4, né? Capítulo 4. 4 e qual versículo? É o versículo... Pode pegar duas bíblias. 8. Eu estou sem o meu óculos. Então tá bom. Então vai precisar de um milagre. Aqui. 1432. 35. 4.
4:8. 4:8? É. 36. Ó, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o seu coração. Vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de risos e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Né? Que aqui fala, é o que eu estava falando, como a gente buscar a Deus, a gente não pode ser orgulhoso, que a gente tem que reconhecer os nossos erros. Tem gente que... A minha mãe mesmo, eu falei, mãe, a gente tem que ser melhor todo dia. Aí ela falou, não, eu sou boa o suficiente, eu não preciso mudar, sabe? E a gente tem que ter humildade, né, pra gente se aproximar de Deus. Né? Eu não sou de Deus, de todo mundo. É. A gente não pode se Aí eu quero ler também para vocês aqui uma parábola que eu acho muito interessante, assim, quando a gente começa a buscar a Deus. Eu quero que vocês reflitam, quando alguém leva as boas novas, né, a palavra de Deus, que tipo de terra que vocês vão ser para receber a semente, que é uma parábola que ele fala quando a pessoa... alguém vai falar de Deus para você. Naquela ocasião foi ele que estava falando. É em Mateus 13. Mateus um pouquinho antes, é o primeiro evangelho, depois do Antigo Testamento. Ó, a parábola Mateus quanto? 13. 13? É, capítulo 13. É a parábola do semeador. É desde o início do capítulo. Qual o versículo? Eu vou aqui, ó, a verdadeira família de Jesus, que eu também quero ler isso aqui pra gente entender. Mas Porque é assim, versículo 1? É desde o 1? não, é o 12:46 que começa. É. Porque assim, ó, às vezes a gente fala, as pessoas não entendem as coisas, que a gente fala assim, não, porque Aparecida ou Maria, ela não existe e tal. Naquela época, realmente, ela foi uma mulher importante, agraciada por Deus, Deus usou ela. Só que assim, Deus fala que a gente não deve prestar culto a ninguém, nem a nós mesmos aqui, né, somente a Ele. A gente tem que buscar somente a Deus, né? Ó, nessa ocasião aqui, ó, a verdadeira família de Jesus. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a gente aqui, todo mundo somos uma família em Cristo, entendeu? Então a gente não tem, aqui não deve prestar culto a santo. Realmente eles são importantes. Santos somos nós quando a gente se converte, você entendeu? E isso aqui fica bem claro. Agora eu quero ler para vocês a parábola do semeador, que eu falei para vocês quando, igual um exemplo, você está aqui hoje, né? E quando vocês estão recebendo a palavra, que tipo de solo vocês vão... Porque eu acho que a gente pode escolher isso, né? Ó, mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo, que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como está. Ó, um lavrador saiu para... Desculpe, senhor explica. Talvez que não está escrito exatamente a mesma coisa, porque uma outra versão. Tem várias... Eu já falei isso pra ele sobre a Bíblia várias também, versões, mas o sentido é o mesmo. Não, as versões, na verdade, não é versão da Bíblia, é versão da língua, do modo de falar. O estilo. Mas Do estilo. Um exemplo, alguém fala pra cima, outro fala pra riba. Você entendeu? É tipo assim. Então, é só para, às vezes, umas Bíblias, essas aqui que a gente está lendo, elas são mais atualizadas com linguagem de hoje. Essa aí, é NVI, é quase igual também. Ela já é bem assim... Vou continuar aqui, ó. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar.
Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco, sentou-se e ensinou o povo, que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. As outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e os espinhos cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois a quem tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desta forma a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Quando a gente está afastado de Deus, às vezes a gente não consegue entender as coisas, a gente logo se afasta também, não se esforça, sabe? Ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem os seus ouvidos, e seus ouvidos não ouvem, o seu coração não entende, e não se volta para mim. Quantas pessoas não tem hoje perdida buscando Deus de formas erradas e não encontram? Porque é isso aqui, ó. E nem permite que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem os seus ouvidos, Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaria ver como vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Aqui ele está falando aqui, porque naquela ocasião Jesus estava falando para ele estava vendo tudo, né, os milagres que ele estava falando, né, e a gente... Agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador, que saiu para semear. As sementes que caíram na beira do caminho representam o que ouve a mensagem de Deus aqui, no caso hoje que a gente está fazendo aqui, sobre o reino e não entendem. Quando a pessoa não entende, não busca, não entende. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não dura muito. Assim que enfrenta problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Às vezes a pessoa quer buscar Deus, mas tem uma divisão de religião. Aí você fala: não, eu não quero desapontar meu marido, eu não quero desapontar minha esposa. Você entendeu? Isso aqui é um exemplo bem claro disso, né? Aquelas que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, que a gente vive cheio de preocupação. E essas preocupações, infelizmente, atrapalham muita gente, sabe? Eu vou dar um exemplo bem claro, eu vou falar a verdade, você me atrapalhou, até falei pra minha esposa, a política, cara. Esse cenário que a gente estava vivendo aí, essa bagunça aí que teve aí, isso aí deixava a gente preocupada e acaba afastando a gente de Deus também. As preocupações dessa vida. E pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem. E produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Aí essa parábola aqui deixa bem claro para a gente qual solo que a gente vai querer ser. A gente vai ficar firme? A gente vai deixar a semente de Cristo nascer em nossos corações? Né? Quando você estiver buscando Deus, que aparecer algum obstáculo, eu não vou, hoje eu estou cansado, porque meu carro está
com o pneu careca. A gente sempre tem. Eu, no começo, cara, foi muito difícil pra mim. Igual a gente tava conversando aqui quando eu cheguei. Foi muito difícil, mas eu me esforcei. E aqui ele fala, quem mais tem, mais será dado. E quem menos tem, mais será tirado até o que tem. Então, isso ele tá falando. Quanto mais você buscar, mais ele vai te dar fé, ele vai te dar entendimento. Você entendeu? E é isso, meus amados. Espero que todo mundo tenha entendido. E obrigado, Senhor. Amém.